Estamos ao vivo aqui nos estúdios da 88. Vamos falar com a advogada Maria Emília Tanajura em relação ao BPC, né? Para crianças que possuem aí deficiência. E a gente quer informar a população, porque há muitas dúvidas nesse setor e a população sempre questiona aqui a gente da 88 RFM em relação a isso, doutora Maria Emília. Boa tarde, seja bem-vinda à 88. Boa tarde, Luizinho. Primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui na rádio 88 FM e cumprimentar também todos os ouvintes e todos os participantes aqui e dizer que a gente está aqui realmente para trazer informação para o público. O BPC deficiente para crianças realmente é um benefício bastante, vamos dizer assim, polêmico, no sentido de gerar muitas dúvidas às pessoas. Então, a gente poder estar aqui num ambiente como esse, no alcance da rádio, para levar a informação ao público, faz sentido para a gente, é a nossa missão, e a gente está aqui para isso. E para a gente iniciar o nosso bate-papo, doutora Maria Emília, o que é o BPC deficiente e por que as crianças podem ter direito a este benefício? Fala aí para os nossos ouvintes. Isso. Muitas pessoas perguntam, né, se a criança tem direito de receber o benefício do INSS. O BPC deficiente é um benefício pago pelo INSS, mas a bem da verdade é um benefício organizado pela assistência social. Então, por que a criança tem direito a receber o BPC deficiente? Porque não exige para conceder o BPC deficiente a prévia contribuição ao INSS. Então, existem pessoas, além das crianças, não somente as crianças, que podem receber este benefício pago pelo INSS, ainda que não tenham contribuído para a Previdência. Então, é exatamente em razão dessa característica do BPC, que é um benefício da assistência social, gerido e administrado pelo INSS, que as crianças também podem ter direito, porque elas não contribuem para a Previdência, mas se demonstrar os requisitos, e é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse encontro da rádio, os requisitos de acesso ao BPC deficiente, porque a lei estabelece várias regrinhas, várias condições para que esta criança tenha direito de receber o BPC deficiente pago pelo INSS no valor de um salário mínimo. Então, respondendo sua pergunta, o BPC deficiente é aquele benefício destinado às pessoas, crianças ou não, portadoras de uma deficiência, de um atraso no desenvolvimento, de um impedimento de longo prazo, que a lei estabelece o prazo de 2 anos. Então, essas pessoas que portam patologias, doenças, deficiências físicas ou mentais, esse impedimento durar mais de 2 anos, e também esta pessoa está inserida num contexto de uma família vulnerável de baixa renda, ela pode ter direito a receber o BPC. Então, o BPC deficiente é aquele benefício que, para ter direito, tem que preencher basicamente 3 requisitos, e a gente vai falar muito sobre isso aqui. O primeiro requisito, a renda familiar tem que ser inferior a R$ 330 nos dias de hoje, que é 1/4 do salário mínimo. A família tem que estar inscrita no cadastro único, que é o famoso NIS, que as pessoas conhecem como NIS. E o terceiro requisito é comprovar a deficiência ou o impedimento de longo prazo. E é aí que reside a grande dúvida, a grande confusão, porque o que é provar a deficiência e o que é deficiência, que aí muitas vezes as pessoas não entendem. Porque que, por exemplo, em relação ao autismo, tem crianças que recebem e tem crianças que não recebem. Então, aí é que está muito a confusão e a dúvida da população sobre isso. É isso, eu fico até me perguntando, que eu já vi casos que crianças autistas às vezes não têm ali o benefício, e a gente sempre ouve falar, você tem um filho autista? Leve ele lá no INSS, dê entrada, você vai ter o direito ao benefício. E muitas das vezes a gente sabe de histórias também de pessoas autistas que não conseguem esse benefício. Eu queria saber aí, toda criança autista, ela tem direito ao BPC Loas?
Eu acho essa pergunta excelente. Inclusive, eu recebo muito essa pergunta nas minhas redes sociais, Lu. Porque assim, não, gente, não é toda criança autista que vai ter direito ao BPC Loas. O que uma criança autista precisa ter, fazer, comprovar para receber o BPC Loas? A gente nunca pode esquecer que o BPC Loas, ele é pago quando a pessoa preenche os 3 requisitos. Não basta ter apenas um requisito, que é a deficiência, e o autismo, para fins da lei, é considerado uma deficiência. Não basta ter somente um requisito, é preciso analisar todos os 3 juntos. Então, às vezes, acontece uma confusão da população em relação ao direito do BPC Loas para o autista, porque se esse autista tiver inserido num contexto familiar, de uma família que tem uma renda superior, ele não vai ganhar o benefício no INSS. Né? Então, ele vai ter que buscar, às vezes, a justiça ou, às vezes, entender que para aquela família, para aquela criança, ele não tem direito ao benefício. Além disso, a questão de toda criança autista ter direito ao benefício, existe também o que a gente nem gosta de pedir, mas a verdade é que a gente observa isso nos relatórios médicos, a questão da gradação do autismo, se é leve, moderado ou grave. Na verdade, a gente sabe que essa é uma terminologia inadequada, né? Porque o autismo por si só já exige aí um certo nível de suporte em grande quantidade ou em menor quantidade, mas se sabe que toda pessoa autista, ela precisa sim, ela tem alguma dificuldade em algum ponto, né, ou o ponto da comunicação, da socialização, ou em outras comorbidades, em outras barreiras, em outras dificuldades que tornam aquele indivíduo, vamos dizer assim, autônomo para a vida independente, aquele indivíduo funcional, que ele consegue tocar a vida sozinho. Então, a gente sabe que a pessoa autista, ela precisa de mais ajuda para ela tocar. Então, existe muito essa confusão, porque às vezes o autismo tido por leve é como se não existisse a comprovação do direito. E aí eu queria alertar essa população que mesmo se o seu filho teve o diagnóstico de autismo leve, e muitas vezes a informação chega que essa pessoa com autismo leve não tem o direito, essa não é propriamente uma verdade. Porque a gente sabe que o simples fato de ser autista exige algum nível de suporte, e é exatamente por exigir algum nível de suporte, e se essa criança estiver inserida no contexto de família de baixa renda, ela pode sim ter direito ao BPC Loas, mesmo tendo o autismo leve, chamado por leve. Né? E a gente sempre gosta de alertar, porque a gente não gosta de utilizar essa terminologia. Porém, a gente observa que pelos próprios relatórios vem a nomenclatura de autismo leve, autismo moderado e autismo grave. Né? Então, a gente tem que trazer isso para a realidade, porque às vezes na escola vem uma consideração assim, de que é autismo leve, então não vai ter direito, ou às vezes alguém conhecido na rua fala, é leve, ele não tem nenhuma dificuldade, e aí às vezes o papai e a mamãe não buscam o profissional que pode ajudar a receber o benefício, quando pode sim receber o benefício. Outra questão, eu conheço mãe de autista que tem o benefício, porém não leva o filho para a escola com medo do benefício ser cortado. Tem algo a ver com isso, doutora Maria Emília? Bom, não, propriamente não. A questão é outra coisa importante para se falar. O BPC deficiente, ele não é um benefício definitivo. Ele não é aquele benefício que, uma vez conquistada pela pessoa, pela criança, ela vai ficar recebendo a vida inteira. Não é bem assim. A gente nunca pode esquecer que, para receber BPC deficiente, a pessoa tem que preencher os 3 requisitos: renda, inscrição no CadÚnico e a deficiência. Então, o INSS pode revisar o benefício a cada 2 anos. O que essa mamãe aí deve estar com receio de levar à escola é porque é uma informação errada, né? A criança, na verdade, ela tem o direito de frequentar a escola e é um dever dos pais e do Estado levar essa criança à escola, oportunizar a educação a essa criança. E aí, talvez ela esteja confundindo em relação à renda. Porque acontece muito, Luizinho, da família, às vezes, ficar com medo, por exemplo, do pai ou da mãe registrar a carteira de trabalho, porque pode afetar o benefício. Ou, às vezes, começar a contribuir para o INSS como um empresário, como MEI, porque isso também pode afetar
o benefício que a criança conquistou. Então, talvez aí tenha sido esse receio decorrente dessa má compreensão a respeito da renda. Uhum. Estamos recebendo nos estúdios da 88 a doutora Maria Emília Tanajura, advogada, especialista no assunto, né? Estamos aqui falando sobre o BPC para crianças com deficiência. Além do autismo, doutora Maria Emília, quais outros transtornos podem gerar direito às crianças a receberem o BPC LOAS? Ótimo. Eu adoro falar sobre isso, Luizinho, porque a gente sabe que a pauta do autismo ganhou muita repercussão, muita visibilidade, e isso é muito bom. Mas a gente não pode esquecer também que outros transtornos do desenvolvimento global da criança, do desenvolvimento neurológico da criança, podem também gerar direito ao BPC LOAS. E muitas vezes a família ou a própria população não tem conhecimento de que esses transtornos ou essas dificuldades da criança podem gerar o direito ao benefício, que de repente pode colaborar muito com a família, até mesmo no tratamento dessa criança. Então, outros transtornos muito comuns e possíveis de receber benefícios o BPC LOAS é, por exemplo, o TDAH, o déficit de atenção, a hiperatividade, a própria dislexia, que é considerada um transtorno aí que a pessoa consegue realmente se desenvolver plenamente, tocar a sua vida plenamente. O transtorno opositor desafiador, o famoso TOD, ou eventuais transtornos de depressão, ansiedade, que muitas vezes tem estado cada vez mais comum nas crianças. Então, veja bem, hoje a gente também observa uma frequência de diagnósticos de crianças portadoras de TDAH. E não raras vezes eu vejo no meu próprio escritório de advocacia mamães perguntarem assim: mas eu não sabia que meu filho tem TDAH e tinha direito de receber benefício. E muitas vezes essa mãe precisa, e a família precisa do benefício justamente para dar o suporte necessário. Uhum. E aí eu sempre gosto de explicar da seguinte maneira: em razão deste transtorno que a criança tenha, qualquer que seja o transtorno, ela pode ser considerada em condição de igualdade com uma criança que não tem aquele transtorno. Ela consegue se desenvolver normalmente, naturalmente, da mesma maneira que uma criança que não tem o transtorno? Se a resposta para essa pergunta for sim, existe chance dessa criança receber o benefício, porque o que gera direito do benefício é exatamente essa condição de desigualdade. Essa criança que porta essa patologia, esse transtorno, para que ela consiga se desenvolver em igualdade com os coleguinhas da mesma idade, ela precisa fazer terapias. Ela precisa se cuidar, ela precisa se tratar. Não é que é um transtorno que torna ela um deficiente em grau máximo, mas ela tem uma dificuldade que a gente chama de barreira. E essa barreira dificulta o seu desenvolvimento regular. E se isso for associado à baixa renda, ao fato da família não conseguir dar o suporte necessário para esta criança, e principalmente se observar que nem mesmo a rede pública, através da escola ou através do recurso de saúde, não consiga dar esse suporte para essa criança, porque não fornece as terapias, porque na escola não tem o ambiente adequado para aquela criança, aí está demonstrado o direito ao benefício. Exatamente essas são as barreiras, as dificuldades enfrentadas por aquela criança e, obviamente, para que ela consiga alcançar o status de igualdade com aquela outra criança que não tem, ela vai ter que batalhar muito mais, porque está mais difícil para ela. E é isso aí que dá direito ao benefício. Uhum. Jornal do 88, você ficando bem informado com a gente. Para você que está acompanhando aí a rádio, vamos também estar disponibilizando, né, essa entrevista através das nossas redes sociais. Você depois vai ter a oportunidade também de estar vendo a gente ao vivo em a cores, né, através aí das nossas plataformas, tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube também da doutora Maria Emília Tanajura. E aqui o Jornal do 88 tem esse compromisso, né, de estar trazendo as informações para você, cidadão, que está aí na ponta, querendo saber aí de mais informações em relação aqui ao BPC. Para conquistar o benefício do INSS,
o que os pais da criança precisam provar, doutora Maria Emília? Ótimo, Lu. Então, assim, o que a gente precisa para fazer o pedido no INSS, pessoal? Isso. A gente precisa, primeiro, não pode nunca esquecer, é a soma dos 3 requisitos. Então, essa família tem que estar inscrita no CAD único, no NIS. Esse NIS tem que estar atualizado. A cada 2 anos é obrigatório a atualização desse cadastro. E esse cadastro tem que conter as informações corretas. Esse cadastro é feito pela assistência social de cada município. É preciso também que a renda familiar seja inferior a 1/4 do salário mínimo, hoje R$ 330. A renda familiar também é um requisito muito polêmico, tanto no INSS quanto na Justiça, porque existem algumas interpretações aí diferentes. Por exemplo, quem é o grupo familiar que conta para renda? Se mora na minha casa, meu primo, meu tio, minha avó, toda a renda conta nessa casa? Não, a lei fala que não. Não é toda a renda de todo mundo que mora na casa que necessariamente vai contar. Existem algumas rendas que são excluídas do cálculo. Então, às vezes, tem lá o avô e a avó morando na casa, aquela renda do avô e do avô não conta. A renda de quem recebe a aposentadoria do INSS no valor de um salário mínimo também não conta. Mas é muito comum as pessoas terem dúvidas que acreditam que pelo fato de ter aquela renda não vai ganhar o benefício. Né? Então, recapitulando, o CAD único tem que estar atualizado, a renda, e essa renda é sempre bom buscar um profissional especializado para que esse profissional faça a análise correta dessa renda, considerando as inúmeras polêmicas que tem sobre isso. E o terceiro ponto é provar a deficiência ou o impedimento de longo prazo. Como provar a deficiência numa criança, o transtorno numa criança? Então, a gente sempre parte de um relatório médico. O relatório médico é indispensável, obrigatório nesses casos, porque essa criança, ela vai passar por 2 perícias no INSS. A perícia social e a perícia médica. E o perito médico, ele precisa dessa documentação médica para entender o diagnóstico daquela criança. Então, esse relatório médico, ele tem que estar regular também, com data, com o carimbo do médico, com a CID, que é o código da doença, do transtorno identificado. E o quanto mais possível, relatar, escrever naquele relatório todas as dificuldades enfrentadas por aquela criança em razão daquela condição que ela apresenta, em razão daquele transtorno que ela apresenta. Quais são as dificuldades? E as dificuldades do cotidiano mesmo. A criança tem dificuldade de dormir, ela perambula pela noite andando, ela é muito agitada, ou ela tem um perfil agressivo, ela tem uma autoagressão ou uma agressão a terceiros, ela agride a família, ela agride o coleguinha da escola, ela agride os professores. Ou, por exemplo, essa criança, ela tem um atraso na fala significativa, um atraso que não é comum para o padrão da idade, um atraso no desenvolvimento escolar. Às vezes a criança não consegue se desenvolver na escola, por exemplo, quem tem TDAH, ela tem uma dificuldade muito grande de desenvolver no aprendizado da escola. Ela não consegue acompanhar a turma. Ela é mais lenta para acompanhar a turma. Então, às vezes, é comum a criança com TDAH não deter o conhecimento e elas, às vezes, se sentem burras e se sentem inferior. Tudo isso, quanto mais possível puder ser escrito no relatório, melhor. Porque o que o INSS analisa é exatamente a barreira, a dificuldade enfrentada por aquela criança em razão de um determinado diagnóstico. Não é propriamente o diagnóstico que dá direito ao benefício. O que dá direito ao benefício é demonstrar as barreiras. Então, a gente tem que sempre pedir ao médico, pedir à psicóloga, pedir à fonoaudióloga que relate detalhadamente tudo isso. É muito comum, por exemplo, ter atraso na fala, atraso na escrita, atraso na leitura. Não é aquele atraso daquela criança que não é dedicada à escola. A gente não está falando disso. A gente está falando que a criança tem uma patologia,
tem um transtorno e, em razão desse transtorno, é muito difícil ela tocar a vida no ambiente escolar. E é exatamente isso que dá direito a ela. Então, é preciso demonstrar, inclusive, além do relatório médico, do relatório da psicóloga, do relatório do fonoaudiólogo, caso aquela criança faça terapia com o fonoaudiólogo, é importante também o relatório escolar, para saber como está o desenvolvimento daquela criança na escola. É o Jornal do 88, muita notícia, muita informação. Estamos batendo um papo com a advogada, né, a doutora Maria Emília Tanajura, esclarecendo aqui informações preciosas sobre o BPC, né, para crianças com deficiência. Existe a diferença de conquistar o BPC no INSS ou na Justiça? Existe essa diferença? Bem, a diferença de conquistar o BPC, propriamente não, porque se você ganhou o BPC, seja na Justiça ou seja no INSS, que bom que você ganhou o BPC. A diferença está em algumas interpretações, como eu mencionei aqui a respeito da renda. Por exemplo, para o INSS tem uma interpretação taxativa em relação à renda no valor de 330 por pessoa naquela casa. Então, se uma família tem uma renda um pouquinho superior, ainda que ela tenha diversas dificuldades, com certeza o INSS vai negar este benefício em razão da renda. E aí, na Justiça, é possível flexibilizar esse critério e fazer o juiz analisar o caso concreto e ver a dificuldade daquela família, ainda que tenha uma renda um pouquinho superior, porque às vezes a família está lá, é pai e mãe trabalhador, todos dois de carteira assinada, recebendo um salário mínimo cada um, e tem aquela criança que precisa de inúmeros suportes, inúmeras terapias. Então, às vezes é possível que o juiz, considerando a necessidade daquela família, conceda o benefício, o que o INSS não concederia. Então, a grande diferença é de interpretação. E mesmo também em relação à deficiência. Porque em algumas situações, a deficiência, como por exemplo do autismo leve, que nós falamos aqui, Sim, ela não é aprovada na perícia médica do INSS. E a perícia judicial, ela tem uma análise mais profunda. E aí pode sim gerar direito ao benefício. E é o que você falou também, né? É as barreiras que vai fazer com que a pessoa receba o benefício. Exatamente. Independente de ser leve ou não, aquela criança tem uma barreira de se comunicar, tem uma barreira que faz ela diferente das outras. demais, né? Exatamente. No Jornal do 88 tem ouvinte querendo fazer pergunta, doutora Maria Emília Tanajura. Bote o ouvinte para falar. Estamos aqui. Boa tarde, doutora, advogada. Sobre o 10º, uma dúvida que muitas pessoas têm. Eu tiro o BTC, eu não tiro o 10º. O 10º não tem direito, né? Sobre o 10º. Eu tenho mais de quase 14 anos com BTC. Eu nunca tirei o 10º. Exato. Essa pergunta é excelente pergunta, inclusive, porque a gente consegue mostrar aí que o BPC é um benefício diferente dos demais benefícios do INSS. Como não é uma eu falei, aposentadoria, né? Não é uma aposentadoria e muitas pessoas confundem isso. O BPC deficiente, como eu falei, é aquele benefício que não exige contribuição previdenciária. Você não paga o INSS para você ter direito a ele. Então, ele tem umas regras diferentes. Uma das regras que torna o BPC diferente é exatamente não gerar direito ao 13º salário. Então, realmente, a pessoa que recebe BPC não tem direito ao 13º salário. Então, o ouvinte aí que está recebendo BPC, que não recebe, realmente não é para receber. Além disso, a grande diferença do BPC, já para ampliar a informação aí, Luizinho, é que também não gera direito à pensão por morte. Então, é muito comum, às vezes, uma pessoa na vida adulta, né, sofrer algum acidente, às vezes portador de alguma enfermidade, às vezes até uma enfermidade mental. Por exemplo, ele era uma pessoa sadia e, de repente, começou a apresentar transtornos de ordem mental e teve diagnóstico de esquizofrenia. É muito comum isso. Já na vida adulta. Aí ele vai ter direito do BPC. Ele pode ter direito ao BPC. Agora, veja, essa pessoa que vai receber BPC, se ela tiver família... Se ela for casada... Ela pode não gerar o direito à pensão por morte. Entendi. Então se ela for casada, vier a óbito, o cônjuge não recebe. Não vai receber. E aí eu gosto sempre de trazer essa informação, porque acredite, a pessoa que recebe BPC pode pagar o INSS e proteger a sua família.
Então, se tiver alguma pessoa aí na idade adulta que não é trabalhador rural, que está recebendo o BPC em razão de alguma deficiência ou em razão de alguma doença, por exemplo, doença cardíaca pode gerar direito de BPC, doenças de coluna podem gerar direito ao BPC deficiente, doenças de ordem mental de toda a natureza, depressão, ansiedade crônica, esquizofrenia, outros transtornos mentais podem gerar direito ao BPC, sempre para aquela pessoa que não pagou o INSS. E essa pessoa, recebendo o BPC, ela pode sim contribuir para o INSS e, eventualmente, proteger a família. Então, no caso, se ela recebe o BPC e paga e faz o a carnezinho contribuição numa qualidade específica, é um pagamento diferenciado. Então, a gente sempre fala assim, procure a ajuda do profissional para não perder o benefício. Porque não é pagar o INSS de qualquer jeito. Existe uma categoria específica que deve pagar, é um código específico do INSS que a pessoa que recebe BPC pode pagar sem correr riscos de perder o benefício. Ok. No caso, um exemplo, uma pessoa dessa vem a óbito, ela gera direito à pensão. Ela gera direito à pensão. Exatamente. Já aconteceu situações a gente orientar exatamente nesse sentido. A pessoa estava com câncer, recebendo o BPC, e a gente orientou a família a contribuir para o INSS para proteger a família, né? Porque aquela pessoa estava ali evoluindo para uma condição de óbito. Então, ali a família ficou protegida a partir do pagamento da contribuição para o INSS. Ok. Jornal do 88, muita informação, né, gente? A gente batendo um papo aqui com a doutora Maria Emília Tanajura. Doutora Maria Emília, estamos já chegando nos momentos finais aqui do nosso bate-papo, o tempo é curto e eu queria que você também explanasse mais algo que você queira acrescentar aqui na nossa entrevista para que a população fique bem informada, detalhada aí de informações. Pronto. Gente, a gente sempre alerta, né? Porque, assim, o BPC é um benefício extremamente polêmico. É um benefício que vira e mexe, o INSS promove revisões e muitas vezes as revisões do INSS geram uma carta de cobrança para aquelas pessoas, para aquelas famílias que receberam o BPC durante algum tempo. As pessoas se preocupam muito e essas pessoas têm direito de cancelar a cobrança, de analisar o que foi que aconteceu e também, às vezes, de resgatar o benefício. Muitos benefícios cessados pelo INSS de BPC não deveriam ser cessados. Então, a gente sempre alerta a população no sentido de buscar o profissional especializado em benefícios do INSS, que trabalha especificamente com isso e entende vamos dizer assim, das nuances da lei que geram a proteção desse direito. Porque é muito comum, Lu, que famílias deixem de receber o BPC e aceitem essa condição a partir, por exemplo, da conquista da aposentadoria. Às vezes o pai e a mãe têm um filho com deficiência mental desde o nascimento e aquele filho vem recebendo o BPC a vida inteira e aquele filho morando naquela família. A partir do momento que o pai ou a mãe conquista a aposentadoria no valor de um salário mínimo, é comum que o INSS, em uma etapa das revisões, corte esse benefício dessa criança. E aí a família fala assim, mas é porque na mesma casa não pode ter mais de um benefício. E essa não é uma verdade. Muita gente acredita nisso e isso não é verdade, pessoal. Dentro de uma mesma casa é possível que exista mais de um BPC, 2 pessoas, 3 pessoas recebendo BPC, como também pessoas recebendo BPC e aposentadoria e pensão por morte, auxílio-doença no valor de um salário mínimo. Então, é perfeitamente possível cumular. E as pessoas, por acreditarem que não pode, porque fala-se que não pode, acaba não lutando pelos seus direitos. Então, a minha mensagem final aqui é no sentido das pessoas que precisam desse benefício, que é um benefício muito útil na vida de muitas pessoas que não têm absolutamente nada para sobreviver, que nunca deixem de buscar o profissional e lutar pelo seu direito. E mais uma vez, para encerrar aqui, agradecer a oportunidade e me colocar sempre à disposição. Estaremos sempre à disposição e vamos falar em breve, viu, sobre a aposentadoria rural. O pessoal quer saber aqui também. Sim. A gente vai estar voltando aqui em uma outra oportunidade para estar falando sobre a aposentadoria rural. Muitas dúvidas também da população nessa área. Esse também é um benefício bastante polêmico, que gera muito problema.
e a gente está aqui para falar sobre ele. Ok. Numa próxima entrevista a gente vai estar abordando esse assunto aqui no Jornal do 88. Obrigado por aceitar o nosso convite para estar esclarecendo aqui as dúvidas dos nossos ouvintes aqui na 88 e seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Um abraço para todos os ouvintes da 88 FM. Até mais.